O filme que nós vamos falar nesse vídeo é com certeza o hit das últimas semanas. Mas será que isso significa que o filme é realmente bom? Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre Invocação do Mal 4, o último ritual. Quando o casal de investigadores profissionais Ed e Lorraine Warren, vividos por Patrick Wilson e Vera Farmiga, se encontram presos a mais um medonho caso envolvendo criaturas misteriosas, eles se veem na obrigação de resolverem tudo pela última vez. 2025 está sendo definitivamente um ótimo ano para o cinema de terror. Nas últimas semanas a gente falou de filmes do gênero incríveis que foram lançados por aqui no Brasil. E diante desses filmes, Invocação do Mal 4 parece apenas um dos filmes já feitos. Essa, teoricamente, última parte da saga aí dos Warren, ela não empolga muito. E nesse jogo de apontar culpados, eu acho que, nesse caso, eu consigo apontar um culpado de maneira muito fácil até. Invocação do Mal 4 é o 10º filme do Invocaverso. O apelido carinhoso que a gente deu aí, né, pra franquia, pro universo de filmes relacionados à Invocação do Mal. E é o 4º filme desses 10 dirigidos por um cara chamado Michael Chaves, que, coincidentemente, dirigiu outros filmes que eu acho que também são os piores aí dessa franquia. Antes de Invocação do Mal 4, Michael Chaves dirigiu O Terrível A Maldição da Chorona, Invocação do Mal 3 e A Freira 2. O único que eu salvo aí, mais ou menos, é A Freira, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso ali na frente. E assim, longe de mim falar que alguém é ruim no seu trabalho, eu acho só que Michael Chaves não é uma pessoa muito experiente, na verdade. Porque esse aqui não é só o 4º filme do Invocaverso que ele dirige. É o 4º longa-metragem que ele dirige na vida. Ele começou a ser diretor de filmes de Hollywood aqui. E eu acho que, infelizmente, isso se reflete muito na tela. Eu acho que todos esses filmes, eles meio que têm defeitos, entre aspas, em comum. Agora vem um momento de sinceridade que talvez você, meu espectador, não goste muito. A franquia Invocação do Mal não é lá genial. Não tem nada em nenhum dos filmes aqui, nem mesmo nos melhores, que faça com que esses filmes sejam considerados grandes obras de arte. Uma questão muito importante pra gente considerar do cinema do James Wan em si, não só aqui de Invocação do Mal, mas eu acho que fica muito claro ali no Invocação do Mal 1 e 2 que ele dirigiu, é que o que faz diferença e que eu acho que levou as pessoas a gostarem tanto dessa franquia vem justamente de um senso de direção de câmeras e de timing que é único do James Wan e que ele empregou aí em outros filmes, né, nas outras franquias que ele ajudou a solidificar na carreira dele. A gente tá falando de um cara que, em 20 anos de carreira, meteu, sei lá, 3, 4 franquias diferentes. Ele sabe o que ele tá fazendo. Mas quando eu digo ali em questão de direção de câmeras e timing, é justamente como ele consegue pegar construções de set, construções de cenário básicas que todo filme de terror tem e transformar aquilo não só num espetáculo visual, mas entender a coreografia, a dança que aquela cena precisa fazer para te deixar tenso, para te dar o susto certo na hora certa, e porque é essa relação espectador-filme que um filme de terror tem que ter. E, infelizmente, Michael Chaves não tem nada dessa noção espacial, que eu acho que talvez se adquira assistindo muitos filmes de terror, que eu acho que se adquira também com um trabalho de set. Mas esse cara tá no 4º filme e isso não se reflete. Eu disse que eu gostei da Freira 2 exatamente por isso. Eu acho que tem ali algumas construções dessas que funcionam. Só que elas não funcionam no todo. Por exemplo, aquela cena lá dos jornais da Freira 2 que rodou os trailers do mundo todo. Aquela construção é muito legal. Mas o resto do filme não tá muito conectado nisso. Inclusive, a Freira 2 divide um problema muito grande que tem aqui em Invocação do Mal 4, que é justamente o ritmo burocrático da história. Agora, falando só desse último filme dos Warren, ele é um filme muito lento. É um filme de mais de 2 horas que podia facilmente ter 30 minutos a menos. Eu entendo que aqui ele quer ir para um caminho diferente, explorar um pouco mais do background, da história dos Warren, que não é tão explorada nos filmes anteriores. Só que
ele faz isso da maneira mais devagar possível, da maneira mais burocrática. O ritmo do filme é burocrático, é um filme cansativo. O grande indicativo disso pra mim é quando eu pego e viro e olho pro meu relógio na hora que eu tô no cinema. Eu vou ao cinema e tenho geralmente uma experiência imersiva, eu sento no filme e eu só tiro os olhos da tela quando eu saio de lá. Não foi o caso com esse aqui. Eu olhei pro relógio várias vezes. Eu fiquei, meu Deus, tá terminando, não termina, não termina. E isso é um indicativo de que tem algo errado. Pra vocês terem uma ideia, o filme conta duas histórias em paralelo. Ele tá ali explorando questões ali da família Warren, ao mesmo tempo que tá mostrando a nossa família amaldiçoada ali, né? A família que tá tendo que lidar com visitas indesejadas, digamos assim. E o grande encontro desses dois mundos, esses dois mundos só vão ter noção um do outro ali na exata metade do filme, mais de 1 hora de filme até a gente chegar nesse momento. E é uma junção ali de uma maneira tão inorgânica, de uma maneira tão forçada. Novamente, é isso que eu digo. Tem uma questão do diretor ter a mão dura, né? Que ele não consegue fazer aquilo que o James Wan faz, de nos dar a noção espacial, de brincar com o espaço e de entender o ritmo pra gente ter essa cadência de susto e tensão. E ao mesmo tempo, a gente tem um roteiro duro, um roteiro burocrático, e as duas coisas se juntam e tornam esse um filme muito modorrento. Muito difícil de assistir. E eu não queria estar falando isso porque foi o que eu disse. Eu gosto da franquia no geral, mas impressionante que todos os filmes da franquia que eu detesto são dirigidos por esse cara. Eu acho que isso tudo que eu falei fica muito mais claro no fim do filme. Depois que o filme entra, né, os Warren se encontram com a família que tá precisando da ajuda deles, e o filme entra numa espiral ali, numa montagem esquisita, situações que não fazem muito sentido para poder unir esses dois universos. A sequência final, que deveria ser super tensa, deveria colocar a instigação, a gente não consegue entender o que tá acontecendo. E é muito por conta da direção, que não é legal. O filme tem ainda aquelas outras sequências ali que vão dando uns sustinhos na gente, mas esse filme em especial, ele é muito dependente de outros artifícios que a franquia já teve. Ele é muito dependente de outros objetos, é muito dependente de outros personagens e eu não sei. Nada aqui funciona muito bem. Eu juro que eu queria ter pelo menos pulado da cadeira, sabe? Aquele susto mais idiota possível que faz, sabe? Nem isso aconteceu. Eu fiquei bastante chateado com o resultado aqui. Se eu soubesse que esse filme tinha sido dirigido pelo Michael Chaves, talvez eu teria ajustado minhas expectativas para baixo e teria ido um pouco mais de calma. Falando tão mal assim, parece que eu acho que ele é o pior da franquia. Não acho. Eu acho que o Invocação do Mal 3 é pior e A Maldição da Chorona é terrível. Então, talvez ele esteja ali em 8º lugar de 10. Ah, não, o primeiro Annabelle também não é bom, né? E o primeiro A Freira eu também não gosto. Ah, então acho que ele dá pra chegar em um 6º lugar, que é muito bom pra essa franquia, eu acho. De 10, ele tá em 6º. Tá bom, né? Agora, pra quem é esse filme? Eu acho que depende de por que você assiste a franquia Invocação do Mal. Se você assiste porque você gosta desses sustos fáceis e dessas construções, o filme vai te decepcionar também. Agora, se a sua questão é que você gosta desses personagens, se você gosta ali da exploração daqueles casos supostamente reais e da figura dos Warren, aí eu acho que você vai gostar mais desse filme, principalmente porque eu acho que dessa vez eles escolheram mergulhar bastante nas histórias do Warren. Foi como eu disse, durante a primeira hora de filme, a gente tem essas duas histórias contadas em paralelo, que eu acho que é até muito demais, assim. Eu acho que, novamente, essa parte poderia durar muito menos, o filme poderia ser muito menor. Uma questão importante também é que, fazendo uma comparação aqui meio grosseira, o que acontece com Michael Chaves é meio que aconteceu com os irmãos Russo ali na Marvel. O cara já entregou 4 filmes nesse universo e todos eles dão muito, muito dinheiro. O que fazem parecer que ele
é um bom diretor. Quando essa franquia acabar, ou quando ele deixar de dirigir filmes dessa franquia, eu acho que é aí que a gente vai ter a prova de fogo. Eu acho que é aí que ele vai ser testado mesmo, porque ele vai ter que construir um sucesso do zero. E aí que a gente vai ver ele colocando esses talentos dele à prova. Inclusive, a gente falou de um filme dos irmãos russos para Netflix esse ano aqui no canal. Vou deixar aqui no card para vocês entenderem mais ou menos do que eu tô falando. Bom, é isso. Eu tô gravando esse vídeo, o filme tá sendo um sucesso nos cinemas e já foi confirmado novos filmes do universo. Não sei se com o casal Warren, não sei se eu me importo também, mas enfim, estaremos lá, né? Novamente, espero que deem férias pra esse tal de Michael Chaves. Pra Invocação do Mal 4, o último ritual, eu dou 2 estrelas. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba, e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente pode bater um papo sobre cinema, você pode me contar qual é o seu filme do Invocaverso favorito, e claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal, afinal eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Por meio desse, venho fazer um protesto. Chega de freira, chega de Annabelle, gente, arruma, não deve ter algum outro objeto aí, maluco aí na biblioteca dos Warren que dê pra fazer filme. Bora lá! Até o próximo filme.